Graça e paz, meu amigo e irmão. É bom estar aqui com você em nossa devocional de esperança e vida. E seguimos hoje com a nossa meditação que estamos fazendo aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo o relato de Lucas. Hoje nós vamos ler a última das parábolas que Jesus contou enquanto confrontava aqueles fariseus que o julgavam. Na verdade, vamos ler, digamos que a parte A dessa parábola, nos atentar primeiro ao primeiro personagem dela, né, que é o filho pródigo, e meditar um pouco naquilo que o Senhor deseja nos ensinar. É um texto bastante extenso, então eu peço que você abra sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, de 11 a 24, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Até aqui, meus irmãos. Aqui, nessa parábola, Jesus não só fala da busca de alguém por algo, né? Nós temos na primeira parábola Jesus falando do pastor que procura por sua ovelha, da mulher que procura por sua moeda na segunda parábola. Mas nós temos aqui nessa terceira parábola um pai que deixa seu filho ir, mas que o aguarda, esperando o dia em que ele haveria de voltar. O personagem principal dessa história, né, um dos protagonistas aqui, é o próprio filho, que pede ao seu pai a sua herança. Veja bem, meus irmãos, esse pai ainda estava vivo. A herança é algo que é dado a alguém a partir do momento da morte daquela pessoa. Então esse filho basicamente está dizendo: olha, para mim não interessa a sua vida, pai. Está morto para mim, e ele age como seu pai, como se seu pai estivesse morto. Ele pega todo o seu dinheiro, ele vai para longe do pai, o mais longe possível, e ele gasta irresponsavelmente todo esse valor que lhe foi dado. É interessante que, ao meditar um pouco sobre isso, eu começo a pensar sobre o que esse jovem procurava. Esse jovem procurava significado para a sua vida. E nessa procura por significado, ele se envolve com as coisas deste mundo. Ele procura o seu significado nos prazeres dessa terra, e com isso ele caminha para longe de Deus o Pai, do seu Pai, né? E aí, ao caminhar para longe do seu pai, ele acaba, na verdade, se perdendo ainda mais de quem ele é. E quando ele cai em si, ele percebe justamente que o seu propósito está na intimidade com o pai, de estar perto do pai, pois estando perto do pai, ele tem o significado da sua vida. É interessante que quando ele volta para o pai, ele volta, além de arrependido, ele volta também muito constrangido, entendendo que apenas como servo do pai, ele teria benefícios os quais ele não encontrou lá fora.
Então ele se oferece como um trabalhador ao seu pai, na certeza de que este o aceitaria e lhe daria então o seu significado. Mas ele é surpreendido por esse pai amoroso, por esse pai misericordioso que o abraça e que lhe oferece novas vestes, que lhe oferece novas roupas e lhe oferece a sua própria identidade, tá? Mostrando a ele que, para ele, a sua pessoa é mais importante do que todos os bens quanto ele perdeu. E é justamente isso que o Senhor Deus faz comigo e com você. E é justamente o que acontece conosco. O que aconteceu com esse jovem na primeira parte da história é o que acontece conosco quando nós buscamos significados na nossa vida, em outras coisas ou em outras pessoas que não no Senhor Deus, que é o nosso Pai. Quando eu e você saímos à procura de significado na nossa carreira acadêmica, na nossa carreira profissional, ou então nos nossos relacionamentos, sejam eles sociais ou amorosos, nós acabamos nos perdendo e acabamos nessa ânsia por nos encontrar, caminhando para longe de Deus, daquele que é o único que pode revelar o propósito e significado da nossa vida, pois foi Ele quem nos criou. A boa notícia, meus irmãos, é que esse Deus que nos permite vasculhar os lugares mais sombrios e duvidosos dessa terra, Ele é o mesmo que nos espera de braços abertos. Ele é o mesmo que espera por nosso coração arrependido, com uma oportunidade de transformação, não nos chamando apenas de servo, mas nos chamando de cordeiros em Cristo Jesus. Porque Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que com Ele pudéssemos herdar a vida abundante em Deus o Pai e a comunhão eterna com Ele, e também uns com os outros. Que eu e você, nesses momentos finais de ano, possamos refletir acerca de tudo quanto o Senhor Jesus fez por nós, de tudo quanto Ele faz por nós e do que ainda está fazendo por nós, pois Ele disse que iria para junto de Deus o Pai para nos preparar um lugar e assim vivermos em arrependimento constante, trazendo sempre à memória todo o seu sacrifício e vivendo em comunhão com Deus o Pai, usufruindo dessa paternidade que o Senhor Deus nos concede por meio de Cristo Jesus. Que você e todos em sua casa tenham aí um final de semana abençoado na presença de Deus o Pai, trazendo à memória essa que é a nossa esperança, Cristo Jesus entre nós, que nos possibilita então essa oportunidade de arrependimento e de vivência com Deus, não apenas como servos, mas como seus filhos amados, trazendo realmente um relacionamento íntimo, vivendo um relacionamento íntimo com Ele. Que Deus os abençoe, um grande abraço e até a próxima.